Aleluia! Oh, aleluia! Glória! Aleluia! Tem algo acontecendo. Aleluia! Coisa nova chegando. Quero ver igual meu. Meus irmãos, mais uma vez quero saudá-los com a paz do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Glória, aleluia! Glória a Deus. Número 5. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Reginaldo Alves. Hoje nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos no horário do almoço, conversamos um pouco. Deus em Cristo Jesus abençoe muitíssimo o Senhor. A sua pessoa, salve todos os obreiros. Hoje eu pude vê-los, conhecer alguns. Que Deus prospere os senhores nas congregações onde vocês trabalham e abençoe muitíssimamente o desenvolvimento dos departamentos de toda a igreja. Amém? Eu fui muito bem recebido também pelo pastor Emerson Alves também. Foi muito generoso conosco, atencioso comigo, com a minha esposa. Obrigado. Muitíssimo. Deus te abençoe. E hoje eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais o pastor Osias Rodrigues. Obrigado pelo carinho, pela atenção. É a última participação nossa aqui nessa ocasião. Muito obrigado por receber a minha esposa, concedendo uma oportunidade nesse grande congresso de missões. Que Deus abençoe ao Valdir. Valdir que está aí correndo, não para, né? Valdir não para. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, querido. A sua, da sua esposa, comigo e com a minha esposa. Obrigado de coração, tá bom? Tenho certeza que Deus vai dar aí mais uns 100 anos de congresso de missões se Jesus não voltar. Amém? Só 3 aqui, ó, entenderam, gostaram. Se Jesus não voltar, vai ter mais uns 100 anos de congresso de missões. Amém ou não amém? Então tá bom. Cantoras Débora e Jaque, Deus abençoe vocês. Amanhã é Curitiba, hein? Aí depois eu vou para Caxias do Sul e aí vai. Mas é uma alegria revê-las. Eliel, Deus abençoe você muitíssimo. Pastor, eu vou contar um testemunho aqui rápido. Aquela moça perdeu o bebê dela. Eu não conhecia eles e eu fui pregar em São José dos Pinhais e eles estavam lá. E aí eles cantaram, foi tremendo. E aí Deus me mostrava uma semente no ventre dela. Só que Deus mostrava a semente e as mãos dele segurando a semente. E a palavra revelada foi: nascerá e não perderá nada. E aí quando eu cheguei aqui, eles pegaram o bebezinho e tinha assim, ó o milagre aqui, ó. Eu fico tão feliz quando eu vejo eles. Deus abençoe. Amém. Quem gosta de palavra, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes dentre os mortos, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Eu falo, os irmãos repitam, por favor. Desperta. Desperta. Desperta.
Levanta-te. 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 Esclareça. Esclareça. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir então. Desperta. Levanta. Levanta. Esclareça. Esclareça. Enche. 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 Dá uma glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Irmãos, é um critério moral do meu ministério viajar com a minha esposa. Eu não tenho filho ou filha, então tenho um critério moral de sempre estar com ela. Obrigado, meu amorzinho. Deus te abençoe. A forma majestosa como o Espírito de Deus orquestrara as manifestações das viagens missionárias narradas em Atos dos Apóstolos, traz-nos alguns ensinamentos indispensáveis para a igreja da era pós-moderna. No curso em que se passava o processo evangelístico da igreja primitiva, eles atingiram 3 grandes cidades. Estas cidades eram metrópoles para os seus dias e para a sua época. Destas 3 grandes cidades, as quais eu estarei citando, nós temos a cidade de Éfeso, a cidade de Corinto e o Império de Roma em si. Todas as pessoas que habitavam um século antes de Cristo e até o 4º século depois de Cristo, que passassem pelo Oriente Médio, pela Ásia Menor, não ficaria sem passar em 2 cidades. Não tinha como ignorar a cidade de Corinto e não tinha como ignorar a cidade de Éfeso. Eram grandes metrópoles para os seus dias, conseguiam absorver dentro de sua sociedade 4 grandes poderes. Para a época, o poder do comércio marítimo, troca de moeda, troca comercial, permuta de produto. Estas cidades conseguiam beneficiar-se da sua linha litorânea e traçar grandes comércios. Segundo, o poder da religião. Tanto Corinto como Éfeso eram cidades que conseguiram títulos de capitais religiosas para todo o Império de Roma, das quais adoravam especificamente pelo menos 3 divindades. Para os éfesos, Diana, cuja divindade masculina era Dionísio, e para os coríntios, Afrodite. Em terceiro lugar, o poder da ideologia. Estas cidades não detinham só religiões, não tinham só o poder do comércio. Essas cidades se desenvolveram ideologicamente. Estas cidades conseguiram captar mentes brilhantes de suas épocas, tanto no âmbito filosófico como no âmbito teológico, em questão para a época. A seguir eu cito algumas. E em quarto lugar, estas cidades conseguiram construir templos, monumentos, alguns dos quais foram e fizeram parte das 7 maravilhas do mundo antigo,
são visitados até hoje na Ásia Menor. A cidade de Éfeso, ela advém de uma divindade da mitologia, senhores pastores. Essa divindade se chama Elfos. Os elfos fazem com que no português nós expressamos a palavra Efésios. Então, pastor Reginaldo, Éfeso, na verdade, era a cidade dos elfos. Os elfos eram assessores elementares da divindade de Dionísio. Os elfos assessoravam a divindade mitológica Dionísio. Então esse termo, essa expressão Éfeso, advém de uma divindade mitológica, os elfos. Os elfos eram místicos, os elfos eram misteriosos, os elfos realizavam ações com o poder de ultrapassar e agir por meio de matérias-primas. Então a cidade de Éfeso, ela ampara o nome de uma divindade mística da sua época, os elfos. Daí a expressão Éfeso ou Efésios, na pluralidade da sua palavra. Quem morava em Éfeso estava morando na Nova York dos seus dias. No primeiro século antes de Cristo, ela chegou a ter quase 250 mil habitantes. No primeiro século depois de Cristo, ela chegou a ter quase 400 mil habitantes. Todo mundo queria estar em Éfeso, porque Éfeso era a capital do momento. Quando eles terminaram de construir por quase 212 anos o templo da deusa Diana de Éfeso, eles então aderiram e conseguiram conquistar o maior título que uma cidade poderia ter nos seus dias, que era o título de ser capital do Império Romano. Por 2 vezes a cidade de Éfeso obteve essa titularização, e todas as 2 vezes foi através da implementação de adorações e de templos inaugurados para a deusa Diana. Essa cidade se tornou suntuosa, foram criando força, foram criando cor, seu bojo era largo e extenso. Fizeram então uma biblioteca chamada Celso. Quem vai ou quem já foi à Turquia e chega na cidade de Éfeso, na Ásia Menor hoje, não tem como não passar pela biblioteca de Celso. Por incrível que pareça, senhores, não é de hoje a discussão sobre ideologia de gênero. Já nesses dias, os grandes pensadores, como Hiponax, um poeta da época que morava em Éfeso, já discutia sobre ideologia de gênero. Não é de hoje, com respeito às discussões sobre homofobia, homossexualidade, lesbianismo, crime para menores. Não é de hoje isso. Já nesse contexto eles discutiam na biblioteca de Celos, onde havia mais de 20 mil volumes de livros para estudarem, e lá os helenistas ficavam como se plantas e raízes, só lendo, estudando, escrevendo e pensando sobre os temas que nós discutimos hoje. Não é de agora que se pensa sobre pedofilia. Já há muito tempo os cidadãos de Éfeso entravam na biblioteca de Celos e começavam a discutir o que poderiam fazer com os menores infratores. Como é que eles iriam lidar com a massa de pessoas que estavam se inflamando em suas próprias sexualidades e contraindo doenças, narrada no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 24. É lá que eles já discutiam as questões que nós falamos hoje. A cidade de Éfeso não só tinha uma biblioteca para a discussão dos conservadores, ideologistas, filósofos, sociólogos da sua época. A cidade de Éfeso também tinha uma avenida, que era o maior problema de Éfeso, era essa avenida, chamada Avenida Ágora. A Avenida Ágora, ela tinha 2 monumentos. No final dela, o anfiteatro de Éfeso. E no outro extremo dela, o templo da deusa Diana de Éfeso. Todas as pessoas esperavam os meses de março a abril para passarem na Avenida Ágora.
A Avenida Ágora era um local onde acontecia a festa do deus Baco. Baco, da onde vem a expressão bacanal, aonde hoje nós chamamos de carnaval. Baco foi o sujeito que um dia, dentro da narração mitológica, estava com uma sede dentro de uma festa. Na mitologia narra-se que ele bebeu vinho. Baco bebeu vinho, mas o seu interior tinha recebido uma magia, e essa magia transformou o seu interior em ouro. Então tudo que Baco ingeria não o embebedava. Então Baco bebia, mas Baco não ficava bêbado. Da onde vem um dos pensamentos paulinos sobre não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas depois eu chego aqui. Então as pessoas tinham, senhores e querido pastor Emerson Alves, a ideia de verem quem era o prêmio Baco da época. Então, pastor Reginaldo, eles entravam na avenida e começavam a beber. Na Avenida Ágora, eles entravam com roupa. Na metade da avenida eles já estavam sem camisa. Antes de sair da avenida eles já estavam sem roupa. Eles entravam na Avenida Ágora vestidos, saíam nus. Eles entravam na Avenida Ágora sóbrios, saíam ébrios. Eles entravam na Avenida Ágora conscientes, saíam inconscientes, bêbados, acreditando que poderiam ter um interior igual de Baco e não ficarem bêbados. Essa era a ideia da época, da festa de bacanal. Por isso que a expressão bacana é uma expressão que tem que ter assim um cuidado ao falar, porque ela advém da ideia de bacanal, daquele que me deixa bacana, daquele que me deixa ébrio, daquele que me deixa leve, daquele que me deixa solto, daquele que tira as minhas resistências para sair, para expressar tudo que está no meu interior. Como se não bastasse, havia então por último o templo da deusa Diana. Esse templo era formidável, e aqui eu vou deter só alguns segundos para você entender o que estava acontecendo em Éfeso, quando chega então uma mensagem de Deus para essa cidade. Esta era uma adoração feita para uma espécie feminina, e ela era pequena, ela não era alta, porém ela era gordinha, ela era fortinha. Quando você olha para a estátua que está na Bíblia de Norman Russell Champlin, nas grandes enciclopédias, ou na Bíblia Thompson, no Post de Arqueologia, e você vai ver que ela tinha vários ovos. O pensamento eram ovos, uma fileira, 2 fileiras, 3 fileiras, 4 fileiras. Cada fileira tinha 6 carreiras de ovos, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Estes ovos, na verdade, eram seios. E ela era vácuo por dentro, pastor Reginaldo. Ela era oco por dentro. Então o que acontecia? Eles enchiam ela de vinho por dentro. Enchiam ela de vinho. Cada um desses seios, vazavam pelos bicos desses seios os vinhos. Agora os senhores vão entender o que o apóstolo Paulo estava de fato falando. Quando estava vazando nos seus seios, eles pegavam as crianças no colo e colocavam as crianças debaixo da estátua. Os pais abriam as bocas e daqueles vinhos que estavam cheios, níveis, ocupavam todo o espaço vácuo dentro dela. Os pais abriam a boca e começavam a beber o vinho que saía dos seios daquela estátua. Quando os níveis do vinho iam abaixando, ele ia passando para os outros seios da parte inferior. Aí eles repunham o vinho e aumentavam o nível. Ali o pai colocava a criança para receber dos seios de Diana aquela bebida. A mãe bebia junto, o pai bebia junto. De repente acontecia o que nós chamamos hoje de orgia. Eles estavam loucos, estavam ébrios, estavam embriagados. Era pai com filho, com mãe, com criança, virava um rolo. Da onde vem a expressão porneia, prostituição. Então eles se embriagavam debaixo daquele vinho e saíam do templo da deusa Diana para a Avenida Ágora e iam até o anfiteatro, onde tinha em torno de 25 mil pessoas festejando e pulando. A minha Bíblia narra, e eu vou começar por aqui, que houve um dia na cidade de Éfeso que apareceu um jovem baixo, e eles estavam discutindo as leis e o que fazer em Éfeso, com um grande problema que tinha dado no final de uma festa.
Abre-se uma oportunidade na festa e alguém diz: alguém tem uma palavra? E esse moço levanta a mão com alguns pergaminhos no seu braço e diz: eu tenho uma palavra. Alguém pergunta: qual é o seu nome? E esse moço responde: o meu nome era Saulo, agora eu sou Paulo. Alguém diz: o que é que você quer entre nós? Ele diz: eu quero deixar uma palavra para a cidade de Éfeso. Aí eles dizem: qual é a palavra que você tem? E o apóstolo Paulo, parece que eu vejo ele dizendo: a palavra que eu tenho é a palavra que vocês não têm. A mensagem que eu tenho é a mensagem que vocês não têm. A paz que eu tenho é a paz que vocês não têm. A cura que eu tenho é a cura que vocês não têm. O amor que eu tenho é o amor que vocês não têm. A graça que eu tenho é a graça que vocês não têm. A salvação que eu tenho é a salvação que vocês não têm. Eles dizem: então o que é que você está dizendo? E Paulo fala: a salvação não vem por sangue de animal, a salvação não vem por ouro, a salvação não vem por prata, a salvação vem pela graça de Deus. É isso, não vem de vós, é dom gratuito do Pai. O apóstolo Paulo entra em Éfeso e mostra a salvação pela graça. O apóstolo Paulo prega em Éfeso o poder da graça. O apóstolo Paulo revela para os cidadãos de Éfeso o amor da graça. O apóstolo Paulo prega em Éfeso a graça salvadora. Em questão de anos, a cidade de Éfeso se converte. Aqui houve o maior contingente de crentes da época, tanto em Éfeso como em Corinto. Os maiores contingentes estavam nessas duas cidades. Lá haviam todas as manifestações espirituais que nós podemos pensar. Por quê? Porque houve um homem com a mente do céu e a visão revelada, que direcionou a sua vida para Éfeso e transformou ela não no templo de Diana, mas na capital da adoração, para a glória de Deus na sua época. Mas é triste o que eu vou narrar para vocês. A Bíblia diz que a igreja mais pujante vai dormir. Essa igreja decide cair no sono. E o grande problema de Éfeso é que ela dorme e dorme no lugar errado. O texto diz que ela dormiu dentre os mortos. Não sou eu quem estou falando, é o apóstolo Paulo quem está dizendo: desperta, ó tu que dormes dentre os mortos. Qual é o pior lugar para dormir, pregador Felipe Daniel? É no colo da morte. Qual é o pior lugar para dormir, pregador? É no colchão da morte. Qual é o pior lugar para dormir, ministro? É no colo daquela que mata, no colo da morte. A igreja de Éfeso, a igreja mais poderosa, a igreja de Éfeso, a igreja mais forte, a igreja de Éfeso, a igreja que tinha os dons, a igreja de Éfeso que evangelizou Esmirna, que evangelizou Sardes, que evangelizou Tiatira, que evangelizou Filadélfia, que evangelizou Colosso, que evangelizou Hierápolis, que evangelizou Laodiceia. A igreja de Éfeso agora está dormindo, a igreja de Éfeso agora está roncando, a igreja de Éfeso agora está mórbida. E há um grande problema aqui, porque não é uma fala somente do apóstolo Paulo, é uma fala revelada em Apocalipse capítulo de número 2, quando o anjo do Senhor fala com João e Cristo está revelando para ele a mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor. O Senhor diz para a igreja de Éfeso: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Até tinha, mas não era mais o primeiro. Até tinha, mas não era mais na mesma intensidade. Até tinha, mas não era mais com o mesmo fervor. Até tinha, mas não era mais com a mesma aplicação. Até tinha, mas não era mais com a mesma frequência. Ai meu Deus, hoje deu vontade de pregar. Sabe qual é o problema da igreja da
primogênito morreu. Deus não tem pacto com o sono. Deus tem pacto com quem está acordado. Oh, aleluia! Rei da glória. A Bíblia diz que eles precisavam ser despertados. Eu quero que você diga só uma frase para a pessoa ao teu lado. Diga para elas: não se desperta. Diga para quem está ao teu lado: não se desperta. Quem não tem sono profundo, diga: não se desperta. Quem não tem sono profundo, senhores obreiros, vamos olhar para uma realidade aqui. Me permita discorrer sobre isso. Vocês sabem que o sono, segundo a neurologia, ele é semelhante ao estado da morte. O sono, ele anula 4 sentidos do ser humano, de trás para frente, como se fosse uma ordem decrescente. Primeiro, pastor Reginaldo, o sono tira a visão. Toda pessoa que vai dormir não vê mais, ela só pensa, ela só imagina, mas ela não vê, ela não enxerga, ela não olha. Era o apóstolo Paulo dizendo: dormiu. A igreja que dorme perde a visão, a igreja que dorme não consegue mais enxergar, a igreja que dorme não consegue mais ver, uma igreja que dorme não consegue mais olhar a necessidade de ninguém, uma igreja que dorme não consegue mais ter a visão do evangelho, uma igreja que dorme não consegue mais ter a visão para se implementar uma igreja. Segundo, quando você dorme, você perde de trás para frente a fala. Toda pessoa que dorme não fala. Já viu alguém dormir falar? É só quando essa pessoa está sonhando. Mas toda pessoa que dorme na naturalidade do sono, essa pessoa não fala. É uma igreja que perdeu a proclamação do evangelho, é uma igreja que parou de pregar, é uma igreja que parou de profetizar, é uma igreja que está dormindo, ela não verbaliza mais o rema de Cristo, é uma igreja que está dormindo, ela não tem mais cura para os seus enfermos, é uma igreja que está dormindo, ela não tem mais profecia para o seu povo, é uma igreja que está dormindo, ela não tem mais palavra para as suas ovelhas. Dormiu, perdeu o evangelho, perdeu a pregação, perdeu a fala. Toda pessoa que dorme, você sabe, não sou eu quem falo, a neurologia comprova e você vive isso, perde o tato. Já percebeu? A pessoa está dormindo, tem algumas que dormem tanto que ela não é mais tocada. Você toca, ela não sente nada. Tem até uma brincadeira, não tem? Quando a pessoa dorme demais, o que é que a gente faz? Joga água para ver se ela acorda. É ou não é verdade? Por quê, pastor? Porque o sono tira o tato. E por último, toda pessoa que dorme, a respiração dela baixa. Algumas chegam a entrar no estado de apneia, alguns ficam até 5, 10, 2 minutos sem respirar. O estado de apneia leva a pessoa ao estágio da morte. Qual é a semelhança? A semelhança do sono é a semelhança da morte. Morto não vê, morto não fala, morto não sente e morto está morto. Entendeu o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu não plantei uma igreja para ser morta, eu plantei uma igreja para ser viva. Eu vou repetir: Paulo está dizendo: chega de dormir, é hora de despertar. Eu vou profetizar algo aqui, pastor Reginaldo. A igreja brasileira tem ar-condicionado, a igreja brasileira tem estofado, a igreja brasileira tem porcelanato para lá e para cá. Tá tudo muito bom, mas tem gente dormindo no nosso meio, tem gente até roncando e até babando. O mendigo passa, ele não ouve, a profecia vem, ele não libera, a visão está anulada, está dormindo, mas Deus manda eu profetizar: desperta! Eita glória! Segura a mão de quem está ao teu lado, por favor. Diga para ele: dormir no meu lado nunca mais. Diga para ele: dormir no meu lado nunca mais. Oh, aleluia! Desperta. Diga desperta. Diga desperta. Diga desperta. Mantenha a mão dada. Deixa eu ver se os obreiros estão comigo nessa palavra. Por favor, diga para esse obreiro ao teu lado, na tua congregação: eu quero te ver despertado. Teu ouvido vai ouvir o clamor do mundo. Você não vai ser insensível, você vai sentir a
próximo. Diga: eu quero ver você profetizando, eu quero ver você evangelizando, eu quero ver você pregando. Já tem alguém despertado aqui na minha frente, já tem outro alguém despertado aqui. O sono é a causa que o diabo quer para a igreja, mas Jesus me trouxe aqui para profetizar. Desperta, 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 desperta. Aleluia, Deus. O despertamento tira a igreja da condição de deitada. Oh, meu Deus. O despertamento tira a igreja do estado físico de deitada e coloca a igreja no estado físico em pé. Toda pessoa que dorme, dorme deitada. Toda pessoa que está viva, vive em pé. A pessoa que estava dormindo era a igreja. Agora Paulo diz: desperta, tu que dorme dentre os mortos, levanta-te. Pastor Emerson, olha que coisa linda essa exegese, simples, mas linda. Toda pessoa que desperta, a primeira coisa que ela faz é se ler. Ficou aí no ar, mas tudo bem. Preste bem atenção. A palavra levantar no hebraico é kumi. A palavra levantar no hebraico é kumi. Kumi significa pôr-se em pé. Kumi significa posicionar-se. Kumi significa estar em posição. Kumi significa estar reto. O apóstolo Paulo está dizendo: igreja de Éfeso, chega de ficar deitada, é hora de se posicionar, é hora de estar na posição, é hora de estar em pé. Ouça o que eu vou falar: despertar é uma ação nossa, colocar-se em pé é uma ação nossa. São duas ações autômatas, você promove elas. Eu te desperto, mas é você que fica em pé. Eu te desperto, mas é você que se posiciona. Eu te desperto, mas é você que se coloca sobre os pés. E Deus, eu disse que não tem nada com sono, mas Deus tem tudo com quem está em pé. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo de número 4, põe-te em pé e eu falarei contigo. A Bíblia diz em Ezequiel, o Espírito do Senhor me colocou em pé. A Bíblia diz que na Babilônia houve o toque de uma trompeta e o rei da Nabucodonosor disse: todo mundo dobra o joelho. Mas houve 3, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, que ficaram em pé. Eles não se prostraram. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Jairo e essa é para Paranaguá e disse: Talita, come, menina, põe-te em pé. Glória a Deus. A posição da igreja é em pé. Diga para a pessoa ao seu lado: despertou, então fique em pé. Diga: despertou, então se posiciona, fica em pé. Despertou, então se coloca na posição de vivo, fica em pé. Chega de assenta, o que eu vou falar é loucura. A palavra cume dentro do veredito jurídico, a segunda vertente dessa palavra hebraica que quer dizer levanta-te. A palavra cume dentro do veredito jurídico significa resistência. Dentro do contexto do sinédrio, toda pessoa, ai meu Deus, é muito forte, toda pessoa que vai falar dentro de um julgamento e essa pessoa fica em pé, ela está dizendo: eu não concordo, eu protesto. Eu não aceito, eu protesto. Aí alguém vai chegar no narrador do sinédrio e vai dizer a seguinte expressão: Baruch Umi, o Senhor protesta. Vai dizer: Baruch Umi, o Senhor não gosta. Baruch Umi, o Senhor é oposto. Aí ele vai dizer: eu sou oposto, eu protesto. Pastor, se metade do que está aqui entendeu o que eu vou
diz: a posição de Jesus morrer na cruz do Calvário não foi deitado. Até para morrer, Jesus morreu em pé. Jesus estava dizendo, pastor Reginaldo: o mundo está pobre, mas eu não concordo, eu estou em pé. O mundo está morrendo, mas eu não concordo, eu estou em pé. O mundo está perdido, mas eu não concordo, eu vou salvar, eu estou em pé. Por gentileza, sustenta a graça de quem está ao teu lado aí, a mão dele. Segura a mão dele, por favor. Diga para ele a palavra de Deus para você vai para casa em pé. Profetiza, volte em pé. Chacoalha ele, chacoalha ele. Mexe com ele, diga: é para você ficar em pé. Alguém vai gritar pecado, fica em pé e grita santidade. Alguém vai gritar mundo, fica em pé e grita cego. Alguém vai gritar eu, fica em pé e diga ele. Alguém vai gritar morte, protesta, diga ver a vida. Alguém está dizendo morreu e não volta mais, fica em pé, diga vai ressuscitar. Alguém está dizendo divórcio, grita casamento, fica em pé. Alguém está dizendo é o diabo, grita nada, é Jesus. Fica em pé, protesta. Vai na igreja, em pé. Posição da igreja de Éfeso. Faltou o retorno aqui, profeta. Posição da igreja de retorno, por favor. Posição da igreja de Éfeso é em pé. Qual é a posição que você tem que estar? Segundo a orientação paulina, em pé. Agora glorifique a Deus se você entender isto. Despertar é uma ação nossa, ficar em pé é uma ação nossa. Põe-te em pé, fique em pé, coisa linda, nós ficamos em pé. Agora olha que lindo, o texto diz: e Cristo te esclarecerá. Despertar é conosco, colocar-se em pé é conosco, mas ser esclarecido é com Jesus. Tem gente que não sente mais graça hoje, você vai voltar a sentir. Aleluia! Tem gente que não dá mais nenhum aleluinha, hoje você vai voltar. Através do seu posicionamento você gera a iluminação, o esclarecimento. Cristo só ilumina quem está em pé. Jesus só esclarece quem está despertado. Jesus só esclarece quem está despertado. Jesus só esclarece e ilumina quem está em pé. Quanto tempo você não estava em pé? Você já está em pé. Agora, quanto tempo você não esclarece? Esclarecer. A igreja de Éfeso foi chamada de candeeiro da Ásia Menor. Aí eu vou repetir: a igreja de Éfeso foi chamada de candeeiro da Ásia Menor. Já imaginou? Candeeiro, aquela que tem luz. Candeeiro, aquela que esclarece. Candeeiro, aquela que ilumina. Jesus disse que nós não acendemos o candeeiro para colocá-lo debaixo da cama. Se acende o candeeiro para colocá-lo sobre a parede, porque é aonde ele vai iluminar toda a casa. Oh glória! O apóstolo Paulo está dizendo: assim que vocês despertarem e ficarem em pé, vocês serão levantados por Cristo, vocês serão elevados por Cristo, e vocês iluminarão, esclarecerão todo esse ambiente. Toda a Ásia Menor vai receber luz. Todas as cidades que estiveram perto vão iluminar. Volta para casa com essa que é de graça. Você voltando despertado e em pé, o teu filho vai regalar
você vem, grita para ela: eu fui esclarecido pela graça. Eu estava dormindo, agora eu estou acordado. Alguém vai te ver panfletando na rua, alguém vai te ver pregando aqui na praça quando não tiver congresso, alguém vai te ver cortando os Uber falando de Jesus, entrando nos ônibus e pregando o que você teve. Eu estava dormindo, agora eu estou acordado. Eu estava deitado, agora eu estou em pé. Eu estava sem luz, agora Cristo me esclareceu. Está na hora de quem ser a luz do mundo. Não é o funk. Chega desse negócio de dar luz para quem é treva. A luz do mundo não é o mundo. A luz do mundo ainda é a igreja do Deus vivo na terra. Paulo chega nessa cidade, envia para ela, segundo sua orientação, 3 grandes pastores. Apolo passou em Éfeso, grande Apolo. Timóteo passou em Éfeso. João, o apóstolo amado, passou em Éfeso. Alguns rumores de que Tito também tenha passado, futuramente Policarpo. Mas veja que essa igreja estava dormindo, despertou. Essa igreja estava deitada, ficou em pé. E agora ela está esclarecida. O último desafio de Paulo é: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o grande desafio, ser cheio do Espírito. Porque, pastor Uzias, Paulo está usando 3 poderes. Primeiro poder, o poder do sono. Segundo poder, o poder do vinho. Terceiro poder, o poder do Espírito. O poder do sono, ele tira sua visão. O poder do sono tira sua audição. O poder do sono tira sua ida e vinda. O poder do sono tira sua fala. O poder do sono tira sua sensibilidade. Esse é o poder do sono. O sono domina a sua visão, o sono domina a sua fala, o sono domina a sua audição, o sono domina a sua ida e vinda, o sono domina todos os seus sentidos. Segundo, Paulo está falando do vinho. O vinho que Diana recebia no seu interior, que era oco. Colocavam ali as crianças, como eu aqui já narrei, para se embriagarem, beberem pai, filho, mãe, todo mundo, virava uma coisa de louco. Aquele vinho sobre o qual eles depositavam era um vinho embriagado. Esse vinho que gerava essa embriaguez, como todos nós sabemos aqui, que não é novidade para ninguém, fazia com que ele se tornasse um poder para aquela cidade. O poder do vinho. O vinho anulava a visão. Você já viu alguém bêbado ver bem? Você já viu alguém bêbado enxergar? Ele enxerga 2, enxerga 3, mas não tem uma visão nítida. Todo vinho interfere, age contra a visão. O poder do vinho age contra a audição. Você fala uma coisa, ele entende outra. Você fala uma coisa, ele ouve outra. Você diz uma coisa, ele ouve outra. Por que, pastor Everson? Porque o vinho ele é poderoso para mudar a acuidade auditiva do ser humano. Todo vinho muda a nossa fala. Toda pessoa que está embriagada fala lento, fala mole, fala com dificuldade, não consegue pronunciar. Toda pessoa que está com alto nível de embriaguez, ouça-me, não sente mais o seu corpo. Já percebeu que eles tiram a roupa, entra na água, cai no chão, se machuca, sangra e não sente nada? Por quê, pastor Uzias? Porque o vinho é um poder que anula, assim como o sono. Mas Paulo, oh glória a Deus, Paulo apresenta para essa igreja um terceiro poder. Paulo diz para essa igreja: vocês conhecem o poder do sono que domina de cima embaixo, de baixo em cima o homem. Vocês conhecem o poder do vinho que domina de cima embaixo, de baixo em cima. Mas eu quero que vocês conheçam o poder do Espírito Santo. Eu quero que vocês conheçam o poder do Espírito Santo. Eu quero que vocês se embriaguem com o Espírito Santo. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que vocês sejam dominados pelo Espírito Santo. Olha para mim, por favor, e preste atenção. Deus está falando, não perca a sua visão. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero que vocês sejam dominados pelo Espírito Santo. O verbo paulino aqui, enchei-vos do Espírito, é para você usar a expressão pleroma. A palavra pleroma significa plenitude. A palavra pleroma significa
diferente. Plenitude quer dizer preencher todos os lados. Plenitude quer dizer ser total. Plenitude quer dizer tudo, 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 tudo. Então não há espaço, porque quando a pessoa está no vinho, ela é tudo. O vinho domina tudo. Mas quando a pessoa está no Espírito, o Espírito domina ela por completo. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Sermos cheios do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Está na hora da igreja Assembleia de Deus voltar a ser cheia do Espírito Santo. Aí você me diz, como assim voltar? Nós não éramos, nós não somos, nós não estamos. Veja bem, como é que estamos cheios do Espírito Santo se o celular dos nossos jovens tem mais funk do que louvor? Como é que estamos cheios do Espírito Santo se a nossa televisão tem mais Netflix e o nosso computador tem mais site impróprio do que a Bíblia Sagrada? Como é que estamos cheios do Espírito Santo se nós temos mais murmuradores nos nossos cultos do que gente disposta a adorar? Como é que estamos cheios do Espírito Santo se nós temos pessoas atrás de seguidores em nosso culto e ninguém seguindo Jesus que é para ser seguido? Como é que estamos cheios do Espírito Santo se nós temos mais pessoas com prancheta na mente, anotando se errou o verbo, se acertou o verbo, se gostou do verbo, se cantou bem, se cantou mal, e temos poucos quebrantados de coração? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela adora aqui, ela adora em casa, ela adora no serviço, porque ela está plena, cheia. Só tem uma maneira de sobreviver no meio dos índios que eu vou evangelizar: é sendo cheio do Espírito Santo. Só tem uma maneira de sobreviver: Guiné-Bissau. Só tem uma maneira de sobreviver no Níger, no Mali. Só tem uma maneira de sobreviver no Japão, na Espanha, onde quase não tem igreja evangélica. Na Espanha, Portugal, 111 municípios, não tem uma igreja evangélica. Só tem uma maneira de sobreviver: cheio do Espírito. Aleluia! Não é para ontem, é para já. Está na hora de voltarmos a pedir para o Espírito Santo nos encher completamente. Eu estava numa aldeia, janeiro de 2018, Bom Jesus, Tocantins, divisa entre Marabá, Jacundá. Essa divisa, 30 quilômetros mato adentro, não funciona telefone, não funciona nada. Eu tenho as fotos, não funciona a rede, pega Vivo, TIM, Claro, Oi, nada. Já não pega mesmo? Como a gente não pega mesmo? Funciona nada, pastor. 2018 eu fui lá. 2017 eu, professora Bia, professor Jota, partiu para o Senhor esse ano. Professor Jota, fomos lá. Eles prepararam toda a minha documentação no ano de 2010, quando eu fui primeira vez para a aldeia indígena. E aí entramos na aldeia Rakti, significa gaviões. Ouça o que eu vou te falar. Estamos dentro da aldeia Rakti, eu tinha em torno de 60 volumes da Bíblia. Compro através daqueles materiais, distribuo na aldeia. Escrevo meu nome, mostrei para o pastor, ele autentica aqui minha fala. Escrevo o nome, escrevo a data e o nome do índio. Aí eu estou dando as Bíblias. E aí tem um senhor, está fora. Ouça, ele está fora. Nós estamos em um círculo aqui, ele está fora, camisa roxa. Mas eu vou achar a foto. Camisa roxa. Ele está fora, o índio. Ele fica assim. E eu disse, Povetiere, o cacique, o que está acontecendo ali? Ele disse, ele é o índio espiritual aqui da aldeia. Aí eu disse, como assim índio espiritual? Ah, tudo que é de trabalho espiritual é ele que faz.
resmungando? Aí ele disse: porque desde ontem ele não recebe mais nada. Eita glória! Eu falei: sério, sério? Ele aceita eu orar por ele? Segura. Ele diz: eu não sei se ele vai querer. Por que, Cometiere? Porque ele sonhou contigo essa noite. Glória a Deus! E o que é que ele sonhou? Ele sonhou que você orava e ele era cheio do Espírito Santo. Quem me ouve, dá glória. Glória! Tem uma foto. Eu estou assim, ó, com as tuas mãos no ombro dele. Corria rios, sim, de lágrimas. 2018, 2019, estou eu lá de novo agora. 2019. Na hora que eu passo pela revisão, fique em pé, pastor Luciano. Na hora que eu passo pela revisão, você tem armas, você tem droga, eles revistam, né? Todos os critérios da cidade. Passei pela revisão, vou saber. Ele veio assim, ó: Pastor Felipe! Aí eu disse: Cocri, você tá bem? Ele disse: eu tô cheio, 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 eu tô cheio. Aleluia! Eita glória! Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Glória, glória! Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Oh, aleluia! Levante a mão direita para o céu. Só quem sabe o que é uma guerra espiritual recebe a autonomia dos céus para falar em língua estranha agora. Senhores obreiros, levante as suas mãos. Sinta repousar essa presença devagar sobre nós. Essa presença renovadora, porque tem obreiros sentindo o cansaço do trabalho, o cansaço dos anos, da labuta, é normal. Mas é hora de despertar, é hora de avivar, é hora de reagir. Senhor, a igreja debaixo da autoridade de Deus, há uma permissividade do Espírito para nós essa noite aqui, nessa rua, nessa praça. Diz o Espírito: se você quer uma experiência com a minha presença, comece a receber essa experiência agora. Elevo, rebica-las! Oriens, rabina, mãe, a sorremenera, Espírito Santo, começa a renovar essa mulher de Deus. Começa a renovar esse meu amigo no altar, esse meu companheiro de guerra no púlpito. Espírito de Deus. Enche meu irmão e minha irmã a partir de agora. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Eleva-me, remix, agora para aleluia! Glória! Rebaraios! Rebarashu! Rebaraios! Rebaraios!
para os jovens dessa igreja. O senhor me autoriza? Os senhores me autorizam? Eu queria que os jovens que estão aqui corressem aqui para frente. Eu tenho uma palavra para os jovens. Corre aqui, você que é jovem, você que é moça, rapaz, corre aqui para frente desse altar. Saia do seu lugar e venha aqui. Somos jovens, os jovens. Mas eu tenho 30 anos, venha. Eu tenho 40, venha. Você que é jovem, rapaz, faz parte dessa mocidade, venha aqui pertinho de mim. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho andado pelo Brasil, eu tenho passeado por esta nação, eu tenho visto o que acontece do norte ao sul, eu tenho entendido algumas armadilhas de Satanás. Vocês sabem que grande parte da mensagem falou com a vida de vocês algo específico. Existe um plano sutil do diabo. Qual é esse plano? Senhores obreiros, prestem atenção. Ele quer nos dar vinho para beber no colo de Diana. Assim como as mães e os pais colocavam as crianças no colo de Diana, os pais querem isto. Essa semana eu fiquei apavorado. Eu estava em Goiânia. Semana que vem eu estarei indo a Goiânia ministrar uma palavra de Deus no Congresso da Assembleia de Deus Goiânia, lá no pastor Gilmar Santos. Preste atenção, eu estava em Goiânia semana passada. Sabe, eu estive com um americano. Esse americano mora na Geórgia. Nós estávamos conversando, pastor. Sabe o que esse americano me disse? Que as meninas nos Estados Unidos iniciam sua atividade sexual com 11 ou 12 anos de idade, e os pais dão para elas preservativo para se protegerem. O que é isso? É colocar elas para beber vinho no colo de Diana, é nutrindo sua descendência no colo de Diana. Aí eu disse: não, você está brincando comigo? Ele disse: é verdade, rapaz, eu moro lá há mais de 30 anos. Sabe essas porcarias que passa na Netflix? É só atestando, confirmando e dando ênfase nesse tipo de comportamento. Aí eu perguntei para minha esposa e disse: amor, vamos dar uma olhada nesse negócio de Netflix para ver o que é que está passando. Sabe o que é? 13 lições de como se matar. É isso que tem na Netflix. Sabe o que tem lá? Um seriado chamado Elite. Crianças de 16 anos que se matam, crianças de 14 anos que promovem homossexualismo. O que é isso? É vinho no colo de Diana. É tudo entrando na mente, no subconsciente. A ação cognitiva diz: não, eu posso, não, eu tenho, não, eu consigo, não dá certo. Deus manda eu te dizer: eu não quero que você se embriague com esse vinho louco do mundo. Eu quero uma geração cheia do meu Espírito Santo, cheia da minha presença. Agora o desafio é com você. O seu filho está aqui na frente, pai. A sua filha está aqui na frente, mãe. Então saia do teu lugar e venha aqui abraçar o teu filho, que eu quero orar com a mãe, com o pai, com os filhos que estiverem aqui. Saia do seu lugar e venha. Eu quero orar com você, eu quero ministrar com você, eu quero abençoar você. Saia do seu lugar e venha. Seu filho está aqui, pastor, então desce, abraça ele. Sua filha está aqui, pastor, desce, abraça ela. Vem aqui com a sua família. Você e a sua casa serão cheios do Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé com a autorização do pastor Reginaldo. Eu gostaria de pelo menos uns 10 pastores para orarem aqui embaixo comigo, pastor. O senhor autoriza? Por favor, podem descer, senhores pastores, fiquem aqui à frente.